Vamos falar então agora de motores elétricos. É fundamental que vocês tenham visto os vídeos de referência que eu passei para vocês, porque motores elétricos envolvem muito duas disciplinas importantes na área de eletrotécnica, que é conversão eletromecânica de energia e máquinas elétricas. E tem muitas variáveis nessas disciplinas que a gente vai chamar atenção nas nossas instalações, só que a gente não tem tempo suficiente para abrir este assunto. Então é fundamental que vocês tenham visto o vídeo, senão a gente não consegue focar muito a informação que cabe à disciplina de instalações elétricas, tá joia? Então vamos seguindo. O básico, a gente tem que ter ideia de que o motor é aquela máquina que é capaz de transformar a energia elétrica em mecânica, né? Por conta da reação dos campos magnéticos. E a gente tem que fixar aquela ideia de que a potência mecânica pode ser expressa em HP, CV ou mesmo em kW. A gente estava olhando o catálogo, teve até um aluno que perguntou: mas professor, estava escrito quilowatt, o que quer dizer aquilo? Ele fez realmente a conversão de cavalo-apoio de HP. É a potência mecânica, então quilowatt também é uma unidade de potência. A gente não pode esquecer isso da nossa mente. Como a gente já viu nos vídeos, né, a gente pode dizer basicamente que nós temos dois tipos de motores. Uns que funcionam em corrente contínua, outros em corrente alternada. No caso de corrente contínua, de acordo com a ligação das espiras, né, das espiras do rotor e das espiras do estator, a gente tem umas características específicas sobre os motores de corrente contínua. Se você tem as bobinas do rotor ligado em série com a bobina do estator, você tem uma máquina na qual ela pode ter um desempenho de velocidade muito alto, desde que o torque que ela precise seja muito pequeno. Então, em vazio, ela desenvolve uma velocidade infinita, e à medida que você coloca peso, carga nela, ela começa a perder velocidade, ela não consegue desenvolver a velocidade. Um outro esquema de ligação é ligar as espiras do estator em paralelo com as espiras do rotor, e aí, à medida que você tem um aumento do seu torque, você mantém uma velocidade constante. Claro que ela não consegue ser muito alta em relação ao motor série, mas você consegue manter uma velocidade constante que vai perder a sua velocidade quando você tiver um certo nível de carga em cima da sua máquina. Existe uma composição desses dois motores, que a gente chama de motor composto série paralela, onde você consegue tirar um conjunto das vantagens de um e de outro. O motor composto, ele, de acordo com a polaridade da bobina, vai ter características distintas, então não vamos avançar nesse assunto. Mas se vocês tiverem curiosidade, basta ler o livro de Máquinas Elétricas de Fitzgerald, onde ele vai ter um capítulo só falando sobre motores de corrente contínua. Os motores de corrente contínua, eles são um pouco mais caros hoje em dia para usar em indústria, mas quando a indústria quer um controle mais severo da velocidade, às vezes ela faz um cálculo de custo-benefício, né, para o uso de máquinas de corrente contínua. Muitas vezes alguma especificidade dela faz com que a máquina de corrente contínua seja a melhor opção para ele. Quando você fala de corrente alternada, você tem as máquinas síncronas e assíncronas, né? Dentre elas, se a gente falar dos motores síncronos, eles têm aquela característica da velocidade do campo girante ser a mesma velocidade do eixo. Então você pode, dependendo da carga que você está colocando no seu eixo, você garante que não tem perda de velocidade no seu rotor. Ele garante a velocidade síncrona. E os motores assíncronos ou motores de indução, que é o que mais se tem no mercado, ele tem a vantagem de ser barato, de ser de fácil construção. E quando você pega um motor com o rotor bobinado, você tem a vantagem de fazer um controle maior da sua velocidade. Mas ele tem a grande vantagem de ser um equipamento de fácil aquisição. Quando a gente fala de motor síncrono, em relação aos motores de indução e de bobinado, eles são de pequena utilização, né? Eles são motores bastante caros. Você tem que verificar pelo custo-benefício do uso de máquinas síncronas. Se você, por exemplo, quer ter uma velocidade de fato constante em algum certo equipamento, onde você necessita de motor síncrono, ele é vantajoso. Ele pode ser utilizado também para correção do fator de potência, mas você não vai comprar um motor síncrono para corrigir o fator de potência. Mas você, já que tem um motor síncrono, você pode utilizar ele para corrigir o fator de potência, bastando apenas deixar ele. Você tem
você tem a excitação da bobina do motor síncrono, você deixa ele sobreexcitado, né? Você coloca uma excitação acima do que a carga necessita, ele começa a fornecer energia indutiva para o nosso sistema. A desvantagem que dá para perceber bem no vídeo é na partida, né? Você percebe que o motor síncrono ele não consegue partir com carga, né? Ele não consegue. Ele tem que partir em vazio. Aí tem aquele processo de você usar uma gaiola uma gaiola de esquilo. E ele funciona basicamente como um motor assíncrono até dar a partida. Quando ele chega próxima da velocidade síncrona, aí você consegue alinhar ele com o campo girante e assim você conectar uma carga no seu eixo. Então, uma desvantagem é que na partida você precisa ter um processo mais complexo para ligar essa máquina. Referente ao uso da máquina síncrona para correção do fator de potência, a gente viu no vídeo que o campo magnético, né, o campo do eixo do rotor, ele depende do nível de tensão que está sendo aplicado, de tensão de corrente contínua que está sendo aplicada nessas bobinas, nessas espiras. Então, à medida que você aumenta a corrente, você aumenta o torque do motor no seu eixo. Se a máquina não tem, se o eixo não está sendo muito carregado, né, você excitou mais do que o eixo precisa, vai chegar um ponto em que o fator de potência dele, ele pode chegar ao fator de potência unitário, mas quando você aumenta demais essa corrente, além do que a carga precisa, ele começa a gerar potência reativa, como se fosse um capacitor em paralelo no seu sistema. Ele começa a gerar potência reativa. E assim ele pode ser utilizado como correção do fator de potência. Da mesma forma, se você deixa ele subexcitado, né, você coloca mais carga no eixo do que o que seria recomendado, ele começa a consumir energia indutiva e ele funciona de maneira contrária. A gente chama que o motor está subexcitado. Quando a gente fala de máquinas assíncronas, a gente está falando das máquinas de indução. E podemos ter ela como motores bobinados, onde esses motores você vai ter a corrente induzida por esses condutores, e a vantagem dele para o rotor gaiola é porque você tem acesso às espiras e você consegue fazer um controle melhor da velocidade do torque, porque você pode colocar resistências em séries e assim fazer um controle da resistência das correntes que estão sendo induzidas nessas espiras. Nós temos o rotor de bobina, né, e o rotor gaiola. Esse rotor gaiola é o que a gente encontra mais fácil no mercado de custo barato, onde você tem essas barras já fixas, né, curto-circuitadas, e dentro a gente coloca um elemento de forma a favorecer o campo magnético. E tem um conceito que a gente não pode esquecer, que é a questão do escorregamento. Uma máquina assíncrona, uma máquina de indução, ela não tem a mesma velocidade do campo girante aplicado nele. Isso aqui está até a foto do vídeo que a gente mostrou, onde isso aqui mostra o escorregamento. Esse slip seria o escorregamento. O que é o escorregamento? É a diferença que eu tenho da velocidade do eixo do meu motor em relação ao meu campo girante. O meu campo girante, dependendo do número de polos, ele vai, numa frequência de 60 Hz, ele vai ter 3.600 rotações por minuto, 1.800, 1.200. Só que o meu eixo nunca vai ficar na mesma velocidade do meu campo girante, porque se ele ficar na mesma velocidade, ele não vai ter mais corrente induzida, não vai ter força de torque para ele, ele não vai girar. Então ele precisa ser um pouco mais devagar do que o campo girante para poder ter para poder funcionar, né? E com isso a gente chama de escorregamento, que é exatamente a diferença percentual entre a velocidade síncrona e a velocidade que o eixo está, de fato, girando. Né? A gente chama isso aqui de escorregamento. Onde é que a gente vê essa... Sim, a velocidade síncrona, que eu já falei, né? Você pode calcular a velocidade síncrona 120 F sobre P, onde a frequência é de 60 Hz. Então, se eu tenho dois polos, né? Eu acho que tem um vídeo que a gente mostrou sobre isso aí, né? Eu pedi para vocês verem. Eu tenho dois polos, um par de polos eu vou ter 3.600 rotações por minuto, e a cada par de polos eu diminuo, eu vou diminuindo a velocidade do meu campo girante e naturalmente a velocidade máxima do meu eixo.
E aí, quando a gente estava fazendo aquele cálculo de dimensionamento dos nossos motores, nós estávamos escolhendo aleatoriamente o motor e não entendíamos o que era. Era um motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos. E aí, de acordo com a quantidade da forma construtiva do meu motor, você sabe qual é a velocidade síncrona dele, ou a velocidade máxima que ele poderia atingir se ele chegasse na velocidade síncrona. 2 polos, ele vai ter no máximo 3.600 rotações por minuto, 4.800 e 6.200 e assim vai. Mas o motor do som nunca vai atingir 3.600, ele vai atingir um pouco menos, e essa diferença vai ser exatamente o escorregamento. Vamos olhar um catálogo para a gente ver? Olha aqui, eu tenho um motor de mesma potência, todos são de 1 CV. Só que esse aqui tem 6 polos, esse aqui tem 2 polos, esse aqui tem 4 polos. Olha para cá a rotação nominal. 1.715 para 4 polos, 3.435 para 2 polos, 1.150 para 6 polos. Isso aqui é exatamente a velocidade síncrona menos o escorregamento. A velocidade síncrona desse motor é de 1.800 rotações por minuto, mas ele tem um escorregamento de 4%, então o seu eixo no máximo vai atingir 1.715. A velocidade síncrona dessa máquina dos polos é 3.600 rotações por minuto, mas como o meu eixo não vai atingir a velocidade síncrona, porque é um motor de indução, ele vai girar com uma diferença de velocidade de 4,58% em relação à minha velocidade síncrona. E o motor de 6 polos, o mesmo raciocínio. O que acontece quando eu tenho um desequilíbrio de tensão? A gente não fez um equilíbrio de fase para nossos circuitos. A gente sabe que a gente tem que tomar cuidado contra a queda de tensão. Então imagine que ao invés de eu medir entre fase e neutro todas as 3 fases, ao invés de eu encontrar 220, 220, 220, eu encontrar 220, 200 e 240, né? Isso é um desequilíbrio de tensão entre fases. E o motor, nessas condições, ele tem um problema sério que acontece com ele. Você começa a ter um aumento de temperatura e você começa a ter um crescimento da corrente de carga. Um motor dimensionado para 10 amperes, ele vai pular para 12 amperes, 13 amperes, dependendo do desequilíbrio de tensão. Uma tabela que o Momed apresenta é que quando eu tenho um desequilíbrio de 0,5% apenas, eu já tenho uma elevação de 4% da minha carga e 0,5% de temperatura. Se esse desequilíbrio for muito maior, 2,5%, eu posso até ter um aumento de 20% da minha carga, da minha corrente de carga. E uma elevação de 12,5% da minha temperatura, né? Então a gente entende que é fundamental que as tensões estejam equilibradas para alimentar o motor, senão eles têm essa consequência. O fator de serviço a gente já falou, porque já usou para o dimensionamento da nossa demanda, onde representa uma potência adicional, porém com aumento de perdas. Então, assim, claro que você sabe que você não vai dimensionar um motor para um fator de serviço além de 1. Mas, em algumas condições específicas, alguma coisa emergencial, você sabe que aquele motor ele pode dar um pouco mais. E aí você usa esse um pouco mais. Então, usando com prudência, você tem uma ferramenta muito boa, que é essa margenzinha que o motor dá para trabalhar. Mas sabe que quando você usa essa margem, você aumenta as perdas e, além disso, você diminui a vida útil dele.